Olá pessoal, por aqui é Maria Costa, coronel veterana da PMDF, diretamente do nosso estúdio CABcast, retomando, continuando nossos programas, nossos bate-papos, e hoje nós temos a honra de receber aqui em nosso estúdio CABcast o Tenente Jair Dias, que tem uma dupla função. Ele é presidente do Clube dos Bombeiros e é presidente também do Fórum das Entidades Associativas PM e BM, andando juntinhos. Vamos conhecer um pouco, da vida profissional, pessoal do Tenente Jair e também saber a quantas andas, uma coisa que todo mundo quer saber, se realmente ele está otimista e nós vamos receber esta primeira parcela da recomposição salarial. Seja muito bem-vindo, Tenente Jair, ao nosso programa, ao nosso CABcast. Eu sei do seu trabalho, mas nossos associados, a família PMDF, a família do Corpo de Bombeiros, gostaria de conhecer um pouco mais. E aí eu dou as boas-vindas e queremos saber como começou este amor pelo Corpo de Bombeiros. Ô Coronel, é um prazer estar aqui, Primeiro, boa tarde a todos os associados da CAB. Parabéns a você, associado da CAB, que tem uma associação tão forte, com certeza uma das maiores associações que nós temos entre policiais militares e bombeiros militares, não só de Brasília, mas eu acredito que do Brasil, porque a gente convive muito lá na Associação Nacional também e percebe que aqui a infraestrutura, as ideias que a senhora tem colocado, cresceu assim, magnificamente, assim, cresceu muito a CAB, e a CAB até em número de associados, em relação ao DF, acredito que é a maior. Então, parabéns, a senhora tem caminhado Obrigada. Muito bem, a senhora é um exemplo, eu sempre falo isso lá no fórum, de gestão, de aprendizado. Inclusive, quando eu fui fazer minha pós em gestão, foi assim, vou fazer a pós em gestão, ver se eu aprendo um pouquinho ali, a trabalhar igual a Coronel Maria Costa, porque a gente percebe que as associações, elas começaram a se profissionalizar mais, Mas que quando nós entramos no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar, era ali o colega, um amigo, assim como eram nos clubes também. No clube, como é que era o presidente de clube? O cara que jogava bola, que tem muito amigo. E aí isso não basta. Isso não basta para gerir pessoas, para gerir serviços e entregas para nossos associados, Então, assim, agradecer essa oportunidade de estar aqui, é uma grande oportunidade. Inclusive, esse projeto aqui, CABcast, é fantástico, tem nos servido muito, tem servido, acredito, à sociedade de Brasília, Então, parabéns. E aí, não sei nem por onde começar, Mas comece dizendo, a sua origem, você é geração Brasília? Sou de Brasília. E seus pais São nordestinos? São de Minas, Minas Gerais. Meu pai e minha mãe são de Patos de Minas. Meu pai, na verdade, nasceu ali numa cidade mais próxima de Patos de Minas, Coromandel, E aí, quando criança, foi para Patos de Minas e vieram a Brasília, como acho que a maioria, Busca de trabalho, de vida melhor. Eu já nasci aqui, a gravidez, minha mãe passou em São Paulo, Quase fui paulista, talvez seja essa minha paixão pelo tricolor, Pelo São Paulo. Meu pai voltou doente lá com São Paulo e era só o jogo que eu assistia, E o Corpo de Bombeiros? Morei na Ceilândia. Morei na Ceilândia e meu pai, ele teve um acidente de carro, Faleceu em 98. E aí foi essa vontade de eu fazer algum trabalho envolvido com socorro, com atendimento às pessoas. Entendi, por isso eu vi a sua formação, Exatamente. Na área da saúde. Na área de saúde, também formei em enfermagem, fiquei até aprovado num vestibular para medicina. Mas a minha paixão era tão grande pelo bombeiro que quando eu olhei aquela grade fechada, que eu pensei assim, meu Deus, que hora que eu vou fazer esse curso de medicina? E eu vou deixar de ser bombeiro para ser médico? Aí fiquei nessa, fazia muito curso operacional na época, treinamento para o Mundial, e aí eu resolvi deixar uma outra oportunidade. Passou um ano, eu fiz vestibular para enfermagem, na próxima ESCS, que tem essa metodologia diferente, metodologia ativa de ensino, pública. Tenho esse prazer, assim, o orgulho, assim, de falar também que eu sempre estudei em escolas públicas. Acho que eu tive uma conversa com a senhora sobre isso, a senhora também estava me contando da história. Estudei nas escolas públicas de Ceilândia, CTN, Itaguatinga, no ensino médio, antigo segundo grau, para quem é dessa época, e depois fiz as duas faculdades sem pagar, vamos dizer assim,
pública na ESCS, e a da Católica foi um projeto do Corpo de Bombeiros, que eu fiz tecnólogo de segurança pública também. A única que eu paguei foi a minha pós-graduação, que foi na área de gestão. Na área também de gestão. De gestão, é isso. E aí o Corpo de Bombeiros veio com essa paixão, essa vontade de estar trabalhando na rodovia, no socorro. Então eu posso dizer que você conciliou, né, a tua paixão primeira pela área da saúde, de socorro, e isso é muito salutar para a profissão, né, a atividade fim do Corpo de Bombeiro, correto? Muito, paixões. Muito, assim, coronel. Eu fui trabalhar numa divisa ali que era entre Águas Lindas e Ceilândia. Nós tínhamos todo tipo de socorro ali, né? Muita rodovia, que era o meu maior foco ali, queria ver como seria até perceber qual seria a minha reação, se eu conseguiria mesmo ajudar. Você entrou em 2000 no Corpo? 2000. Estou fazendo uma conta aqui porque meu filho tem 24, é de 2001, então você vai fazer 25 anos. Eu estava falando com a jornalista da senhora ali, não faça muita conta não, porque eu entrei adolescente no Corpo de Bombeiro, né? Adolescente. Entrei em 2000, 14 de agosto amanhã, vou fazer 25 anos, mas não pode fazer muita conta não. Mas ao entrar, porque assim, eu falo disso porque também eu sou uma prova viva de que às vezes você já tinha uma vontade de fazer uma atividade de socorro, de ajudar as pessoas. Eu não tinha, mas às vezes você entra, você se apaixona. Ali no curso de formação, aconteceu com você também, logo no início? Eu já fui muito apaixonado, pelo Corpo de Bombeiros? Muito, porque eu estava numa fase de vida, assim, diferente, né, desafiadora, foi a perda do meu pai, tá com 18 anos, entrei na verdade meu pai faleceu e ia fazer 19 já, em fevereiro de 99, e em 2000 eu entrei, né, então assim, estava muito recente ainda, e eu estava naquele luto tardio, né, porque eu era mais velho, a gente acaba tendo que assumir algumas posições, e eu não tive aquele tempo ali no começo, né, fui buscar o carro, reconhecer corpo, enfim, fazer todas as outras coisas, né. E então eu me identifiquei muito com o Corpo de Bombeiros, que ele me tirou dessa fase ruim e me deu esperança de fazer algo melhor pelo próximo. Que alguém não fizesse, ele alinhou muito com o propósito que eu fui descobrir depois, o propósito de vida, né? Que é fazer pelo próximo, fazer o bem, servir, né? Então assim, alinhou muito, foi muito alinhado. Falei, caramba, Deus não poderia ter colocado coisa melhor na minha vida. Além de te proporcionar fazer uma carreira, né? Eu estou falando isso porque até um dia desse, né, você era praça, agora está no outro quadro. Não, e a gente fica muito feliz de andar a cada degrau desse, né? Eu não entendia, para ser muito sincero para a senhora, o que era praça, o que era oficial, entendeu? Não sabia diferenciar nem muito bem o que era um vestibular, por que se fazia vestibular, né? Porque nessa nossa criação a gente era muito acostumado a trabalhar e ajudar dentro de casa. Então, era preocupado em estudar para arrumar um emprego e ajudar o pai em casa, né? É mais ou menos a geração antes da sua, né? Como a minha, que a gente queria essa estabilidade até para ajudar os pais. E também ter uma segurança, né? Sim, porque a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, né, como instituições sérias, as pessoas podem crescer, né? Sim. Se elas oferecem as oportunidades. Isso. E aí hoje você já... vamos falar disso, né? Amanhã você completa 25 anos. 25 anos. Já como segundo-tenente... segundo tenente, provavelmente primeiro tenente depois de 30 de agosto. E capitão, e pode ir até major. Até major. É isso? Então, isso também conta muito. Porque às vezes a pessoa entra e acha que não vai ter uma oportunidade de crescimento, até de mudar de quadro, como é o seu caso agora, que mudou de quadro, um quadro administrativo, mas de oficial, que pode ir até o oficial superior, que é major. Sim. A estabilidade também, né, coronel, de ter, a gente passar por todas as fases e tudo, e sabendo assim que você tem um plano de saúde que te atenda, tem que melhorar, tem algumas melhorias para isso, nós existimos, né, principalmente a associação, para ajudar nossos gestores, mas você tem um plano de saúde, você tem possibilidade de uma carreira, você tem um salário que você pode contar com ele, né? Não é igual uma empresa que de um dia para o outro pode te mandar embora. Você tem perspectiva de crescimento, depende muito de esforço, né? Além da finalidade institucional, que é maior, né? Que você se apaixona. O propósito é muito bom, né? Sim, é muito bom quando a gente consegue identificar as duas coisas. Mas o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar é um grande caminho. Eu sempre falo com a galera mais nova aí que vai treinar. Passar para os filhos também, né? De incentivo. E como o presidente do clube, há quanto tempo você está à frente do Clube dos Bombeiros?
e eu gostaria que você fizesse um resumo de quantos associados e quais, assim, na sua visão, qual a importância? Sim, sim. Tanto, claro, primeiro do Clube dos Bombeiros, mas tem outras entidades associativas também da categoria, a ZOF, enfim. Qual a importância para a melhoria de qualidade de vida da família do Corpo de Bombeiros? Porque a gente trabalha para a família, né? Não é só para o associado ali. Exatamente. Então, eu entrei na presidência em 2014, né? E aí completei praticamente 11 anos agora. Então foi um período diferente também, o mandato, porque eu era o vice-presidente na época do deputado Russo, né? Que hoje ele era o presidente. E aí eu fiquei substituindo. Sempre foi Clube dos Bombeiros? Ou tinha outro nome? Não, tinha o Clube Subtenentes Sargentos. Né? Quando nós entramos, em 2012, eu entrei no clube em 2008. E aí já comecei a participar ali na diretoria, voluntariosamente, né? Eu, inclusive, me aproximei do clube, até contar um pouquinho dessa história, por causa de uma briga de categoria, vamos dizer assim, né? Nós estávamos aprovados no CFS de 2008, e aí teve uma nova legislação e que estava sendo feita uma interpretação de que, para se frequentar os estabelecimentos de ensino do Corpo de Bombeiros militares e da Polícia Militar também, era similar, deveríamos todos ter o nível superior e outros detalhes lá. E isso o pessoal mais antigo, que ia por antiguidade, 50%, ficariam muitos fora, né, desse conjunto. E ficou atrasando o início. E a gente começou a correr atrás de várias autoridades, né, procurando várias autoridades, deputados da época e tudo. E aí eu procurei o Russo, que era presidente do clube. E ele conseguiu fazer uma abordagem no governador da época, o Arruda, né. Foi até engraçado essa abordagem, que o Arruda foi tipo inaugurar o negócio lá na Biblioteca Nacional, e ele falou, falei com segurança lá, eles vão estar lá, sei o seguinte, nós vamos chegar perto, vamos tirar uma foto com ele, quando tirar a foto eu vou falar. E eu trabalhava já no resgate aéreo, e a gente usa macacão de voo, né, e eu deixei a minuta ali da alteração da lei dentro do macacão. Prontinha. Tirou a foto, ele, governador, e o pessoal aqui já está representando o pessoal, então eu já tirei essa minuta. E aí a gente conseguiu cursar, levar também esse pessoal mais antigo para cursar juntos conosco, né? E aí eu me aproximei do clube, eu falei, nossa, eu tenho uma dívida, né? Porque eu já tinha ido em várias autoridades, o grupo, né? E teve até certo ponto que o pessoal fez uma eleiçãozinha ali para ir poucos representantes, porque quando vai muita gente, às vezes a gente percebia que a autoridade não conseguia nos entender, né? Porque um falava uma coisa, outro falava outra e tal. E aí nessa abordagem eu acabei me aproximando do clube, fiquei ajudando e tal. Quando foi uma eleição, outra eleição eu ajudei, sem participar da diretoria, só vontade, falei, não preciso participar. Não tenho tempo. Não tenho tempo, estou estudando, estou trabalhando, fazendo curso operacional, não quero saber de associação assim, tratar como diretoria, mas eu ajudo. E aí já fazia eventos, já fazia festas e tal, e começamos a ajudar em alguns eventos, Dia dos Pais, Dia das Mães, festival de chopp, que já era bem organizado lá, eu sempre ajudando ali o presidente, né? E aí toda a equipe dele. E aí chegou a hora que o Russo falou, você vai ser meu vice-presidente. Eu falei, deve estar brincando comigo, né? Porque eu era bem novinho lá, sargento novinho, bombeiro novinho, em relação aos outros que já estavam ali 5 anos, 10 anos, né? Pessoal mais antigo, que inclusive eu aprendi muito, sou muito grato a esses diretores. E ele falou, não, é você mesmo. E aí daqui a pouco essa equipe veio conversar comigo e falou, não, a gente prefere... Ele falou, beleza, vou ficar, porque ele já tinha um projeto político, né? Já sabia que ia ser candidato. Eu falei, não, beleza, eu vou ficar até você, né, se candidatar, ser eleito ou não, e depois a gente passa a bola, né? Nessa história aconteceu 11 anos. 11 anos. 11 anos. E aí eu vou entrar no assunto que a senhora falou, né? Assim, da importância. Por que a gente se envolve tanto? O clube hoje tem os 4 mil. Hoje nós temos cerca de 3.700 associados, né? Aí, aquela média que a senhora sabe, né? 3 dependentes por associado, então a gente tem nunca um pouco trabalha maior. só ali para o titular, isso, né? para a família toda. É uma média de 3 aí é tranquilo, né, de dependentes, se a gente for colocar. Exatamente. E aí a importância de... E aí, assim, o envolvimento nosso, a gente começa a se envolver mais, porque a gente percebe que não é mais uma festa só, não é uma piscina, não é um final de semana, não é só o churrasco. Não é só o lazer. Não é só o lazer. Aí que é muito importante. Porque é saúde mental, né? E ainda mais com essa experiência de
da saúde que eu tive, de enfermagem, eu entendo o conceito hoje que a Organização Mundial de Saúde, né, fala de bem-estar, que é uma coisa muito mais ampla. Então você tem vários contextos dentro de um clube, dentro de uma associação. A CAB é um grande exemplo disso, os nossos amigos do Fórum das Associações, ela cuida de uma parte jurídica, ela cuida de uma parte social, e parte social é muita coisa, desde o policial que vem aqui, fala com a senhora que está sem dinheiro para comprar um remédio em casa. Que precisa de uma cesta básica. Uma cesta básica, que está lá com o filho com depressão, com a esposa, com alguém na família que está com ideação suicida. Então, até aproveitando sempre, né? Aquele espaço que a senhora colocou, que tem psicólogo, clínica. A clínica, aquilo é extraordinário, extraordinário. Então, a gente começou a se envolver com essas pautas, fazia muita curso de inteligência emocional, por exemplo, e atender um plantão jurídico. A gente percebia que a questão não estava só no jurídico, que ali tinha todo um outro contexto, né? Nós temos essa representação classista, que ela é muito importante, como a senhora falou, do reajuste. Nós temos que representar, nossos deputados hoje, eles são muito importantes, nossos gestores, juntos, né? Eles caminham juntos, né? Discutem, levam a voz, mas a associação hoje, por exemplo, as associações hoje, elas vão ter esse papel de ir lá na Câmara Federal, né? Ir lá no governo federal. E eu digo, Jair, até que as entidades associativas, né, de qualquer segmento, como no seu caso do Corpo de Bombeiros, no meu caso da Polícia Militar, elas são muito importantes para essa melhoria da qualidade de vida. E os dirigentes dessas instituições têm que enxergar, têm que compreender e enxergar e andar junto com a gente também. Isso. Porque o que a gente quer é andar junto com a instituição. Isso, né? Isso. E eu tenho certeza que você poderia, de repente, ficar ali só no lazer, porque clube é mais para lazer, para levar a família e tal. Mas eu vejo que você faz muito mais. Acompanho as redes sociais, você tem os campeonatos, né? E aí, nisso, eu queria lhe perguntar. Claro que o clube é para o pessoal da ativa e também para os veteranos. Tem algum projeto específico que o clube faz para acolher os veteranos? Os veteranos é muito interessante, Coronel, como é que eu assim, sempre fui abordado pelos veteranos para continuar, para ficar, né? E aí um dia eu estava arrumando uma bagunça, sabe aquelas bagunças que fica na sala, que foi passando, acho que de diretoria para diretoria, e falei, cara, deixa eu ver o que tem aqui. E eu encontrei muita foto dos veteranos e um livro com assinaturas de vários, né? E eu falei, será que essas pessoas ainda são associadas aqui? E aí eu percebi que tinham vários que fundaram o clube, vários fundadores, associados fundadores, que estavam ali desde o início, nunca deixaram de contribuir, de participar como associado, mas eles não estavam mais frequentando o clube, alguns. E aí eu fui entender isso, fui conversar com os outros clubes, o que eles faziam para trazer os associados e tal. Fizemos uma grande homenagem lá aos fundadores, consegui buscar alguns sócios, na verdade até ex-presidente que morava fora do estado, e começamos a trabalhar os campeonatos. Então hoje a gente tem um campeonato master, que é acima de 60 anos, outro acima de 50 anos. Nós tivemos em Maceió, o ano passado, com uma equipe há mais de 60 anos, que nós fomos para participar, porque lá eram times realmente profissionais, né? CRB, CSA, lá de Maceió, do Nordeste, assim, que eram profissionais mesmo. Só que nós acabamos ganhando esse campeonato. Mas eu digo que essa medalha de ouro, ela não foi o maior ganho que nós tivemos. Que qual era o maior ganho? Era justamente o que a senhora também se preocupa aqui com o Cantinho do Veterano. Já falei de acolher, que eu falei já com a senhora também, que eu me espelhei muito nele para trazer mais o sócio veterano. Nós marcávamos treinamentos, o pessoal estava mais preocupado com a saúde. O pessoal chegava lá durante esse ano, alguns tiveram problema, estavam lá conversando com a gente. Então, muitas vezes, a gente está alinhado também com a nossa corporação, é muito bom, porque aquele veterano antigo, ele nem sabe do serviço que a PM tem hoje. É verdade. Acontece isso? Exatamente. E o bombeiro também. Então, assim, quando eu falo, não, cara, lá tem mais psicólogos, lá tem isso. E o cara pensava assim, não, eu vou ficar marginalizado, né? O pessoal vai achar que eu não... que eu tô doido, não sei o quê. Então, pela aquela abordagem... Lá daquele tempo dele, que se ele procurasse uma ajuda, ele era meio que rotulado. Na PM era assim. Exatamente. O pessoal mais antigo. Às vezes não entende que hoje a gente está falando muito disso, né? Sim, sim. E aí, quando você depara com essessas situações, você faz o encaminhamento para o Corpo de Bombeiro, para os órgãos competentes. A gente pode fazer esses encaminhamentos, a gente tem algumas parcerias também com psicólogos, né, psiquiatras,
E muitas vezes só aquele envolvimento dele, colocar um propósito, porque muitas vezes o que acontece? A gente percebe que eles estão muito ociosos, né? E muito assim, sem propósito. Quando você tira de casa, quando você traz para o clube para fazer um time, para ele disputar aqui no DF ou até em outro estado, tenho certeza que no final, né, eles estão ali longe do alcoolismo, da briga familiar, que acontece de ficar muito, o veterano reclama muito disso, e ele se sentir útil, se alimentando melhor, treinamento físico, saúde mental. Então o clube está fazendo muito mais até, né? Coronel, a senhora não tem noção assim, de como foi gostoso estar junto com eles, que nós viajamos, né, a maioria no mesmo voo, depois pegamos a mesma van, foi um lugar bem isolado, parecia um spa lá, uma chácara, sabe, o projeto, piscina, espaço, e o alojamento era coletivo, então parecia aquele negócio de alojamento de quartel, de formação, né? De formação, e esses camaradas, tinha caras que estavam muito tempo, muitos militares, muito tempo sem se encontrar, e eles já tinham jogado na época do Dom Pedro, né, sido profissionais como Dom Pedro, então jogaram Dom Pedro, eles já tinham histórias de missões de incêndio florestal que eles foram juntos, em outros lugares. Muitas histórias, e isso foram revivendo aquilo ali, sabe? E eu, mas fazia muito tempo. Precisaram de alguém para juntar. Falava, fazia muito tempo, por que você não vai lá em casa almoçar? Pô, você é meu... Eu escutando, né? Você é meu compadre. Você batizou minha filha, mas nunca mais a gente foi almoçar. E aí isso reaproximando esse pessoal. A gente está sempre fazendo almoço, sempre fazendo encontros, sabe? Então o papel social do clube, junto com as instituições ou das associações, ele é muito forte. A associação hoje ela é essencial, eu acredito, para a família bombeiro militar, para o policial militar. Ela é essencial. Eu acredito que ela consegue proporcionar, ou pelo menos despertar, a real saúde, né? Porque saúde não é ausência de doença, né? O pessoal tem que entender isso. E aí isso conciliou com os cursos que eu tinha feito e com a própria vivência do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar vive socorrendo a sociedade, né? Vive socorrendo a sociedade. E aí como socorrer o próprio policial, né? Como socorrer o próprio policial? Como ajudar o próprio policial? Por isso que tem que ter esses gestores, essas instituições que melhoram a qualidade de vida. Eu tiro aqui essa experiência, tivemos, né, ali de ouvir os sofrimentos e agir em cima dessas demandas. E eu tenho certeza que a gente não esgota, né? Porque tem um lazer, como você está falando, mas já tem os encaminhamentos, né? Você já faz convênio com clínicas. E aí no final você quer o quê? Que tanto o pessoal da ativa quanto os veteranos tenham a melhor qualidade de vida. Não é isso? Outra coisa também, Coronel, que é legal. Se esses veteranos não tivessem esses espaços, como as associações, como eles conheceriam essa galera mais nova? Porque muitas vezes a gente faz eventos juntos. E aí, o último evento mesmo, a gente juntou várias gerações do futebol, né? Futebol vamos dizer assim, é aquela desculpa, né? Vamos dizer, é uma desculpa para se encontrar, né? E tem muita gente, inclusive, que nem joga o futebol, compra o uniforme, vai para lá e vai para a beira de campo. E aí eles começam a encontrar gerações, entendeu? Para conversar aquela velha... Que já mudou muita coisa. Já mudou muita coisa, e fica aquela velha frase, né? Na minha época, e não sei o quê. E eles conseguem conhecer isso. Por que isso é legal? Eu tive um relato de um sócio antigo, agora no Dia dos Pais, nós fizemos um almoço lá, ele falou, nossa, cara, queria te agradecer. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque eu fui tão bem atendido na policlínica. Eu falei, mas a policlínica tem que te atender bem, normal. Ele falou, não, mas é porque eu conheci uns bombeiros aqui da ativa, e quando eles entraram eu já estava tipo com 10 anos, 15 anos fora. E quando eu cheguei lá, eles me reconheceram, falaram meu nome e tal, e eu me senti tão acolhido, tão bem atendido. Ele quer isso, acolhimento. Que interessante, né? Jair, vamos falar agora do fórum, né? Fórum das associações. Né? Então, são, salvo engano, um ano que você está à frente, né? Nós temos que agradecer muito o finado Coronel Brambila, que fez um trabalho exemplar, né? Ele foi o nosso mestre, né? Nosso mestre. Eu falo isso porque a CAB anteriormente não participava do fórum, e hoje, como presidente do fórum, das entidades associativas, como a da polícia, que é a própria CAB, CAP, a Cifaz, clube, as FAM, e no caso o clube do bombeiro, do Corpo de Bombeiros, o clube, exatamente, e o próprio clube que tem um papel preponderante. E aí queremos ouvir de você, né?
Qual a importância do fórum, dessa caminhada dos dois segmentos importantes da segurança pública? Coronel, é um desafio, né? Eu tive o mesmo sentimento na época de assumir o clube, né? Falei assim, como vão lançar meu nome aqui se tem gente muito mais capacitada do que eu, no meu entender, com muito mais jornada, com muito mais estrada, né? Então já foi um grande desafio. E quero agradecer que a senhora é a vice, né? Fala assim o presidente, mas na verdade nós somos dois presidentes. Eu sou a vice-coordenadora. Você é a coordenadora, mas a senhora com você, o presidente. Estamos juntos, ali é só o nome, né? Para destacar, mas é essa força somada. Somar todas as forças. PM e bombeiro estão juntos. Nossas legislações são muito parecidas, são muito próximas. Nossas realidades são muito próximas. Né? Somos militares. Temos as pautas muito aproximadas quando não são as mesmas, né? Como é o caso do reajuste. E qual o problema que nós tínhamos antes? A gente ia num representante, num deputado, e a gente colocava uma pauta, chegava um outro representante de outra associação, falava totalmente contrário, né? E outra diferente. Isso independente se PM ou bombeiro. Voos solos, assim. Voos solos, a gente lembra, assim, bem recente até, 2017, que a gente teve mudanças na legislação, inclusive dessas promoções, principalmente que afeta aí os praças. E às vezes alguns deputados ligavam assim e falavam, Jair, eu estou querendo ajudar, mas assim, vocês me falaram X e chegou outra entidade que falou X, Y, né, W, e aí isso não fazia mais sentido. Então hoje nós estamos fortes, mais unidos, a gente discute entre nós, não quer dizer que nós temos as mesmas ideias e tudo, mas quando a gente sai ali como se a gente organizasse um time, quando a gente sai para jogar no campo, a gente sai junto, como estamos agora, muito irmanados nessa questão do reajuste. E essa recomposição salarial, eu acredito que se não tivesse essa força do fórum juntos, e tivesse um batendo para um lado, batendo para o outro, enfim, com cada um com sua vaidade, com a sua necessidade, com o seu conflito, que eu falo, conflito de ideias é importante, mas o conflito de interesses é ruim. Quando eu olho o interesse do Jair Dias e o interesse da Maria Costa, isso pode complicar. E eu acredito que no fórum nós fazemos nós amenizamos muito isso, né? Eu diria que, brincar assim, tudo fala que é redução de danos, né? A gente faz uma redução de danos muito grande, porque hoje o que a gente tem do reajuste, da recomposição, essa questão do grupo de trabalho, falta sempre o governo federal, né? Já, como anda isso? Daqui a pouco eu entro, Mas eu gostaria de falar com você também, porque eu sou bem mais antiga, né, de corporação, sim. E realmente, por sermos militares, né, a gente tem maior dificuldade, né? Nós não podemos ter um sindicato, né? Nenhum pode fazer greve, né? Nem a Polícia Civil também, porque eu estou fazendo um paralelo, porque o civil, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a própria Polícia Civil, né, daqui, ela se mostra mais, digamos assim, nas reivindicações institucionais. Sindicalizada, é uma coisa muito positiva que eu vejo, né, porque os sindicatos andam de mão dada ali com o dirigente da instituição e com os representantes deles. Isso é o caminho, né? Qual é a nossa dificuldade que eu vejo da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro? Porque nós temos uma legislação mais forte, mais rígida, né? Que a gente, às vezes tem que falar isso, é importante falar isso para o nosso associado, porque muita gente confunde o papel das associações, querendo que a gente tenha uma atuação mais próxima de sindicato, e a gente não pode. Exatamente. A gente não pode, nenhuma associação pode. Mas é muito importante que eles entendam isso, que nós estamos juntos nas reivindicações e querendo caminhar lado a lado com o secretário de Segurança Pública, com os nossos representantes, que são, né, os parlamentares aqui do Distrito Federal da Segurança Pública, né, e também com nossos comandantes. E isso começou lá com o Coronel Brambila, não é isso? Exatamente. E algumas entidades. E esse fórum foi crescendo. E com o falecimento do Coronel Brambila, nós colocamos, né, ali por votação você, né, e também entrando noutra pauta que é super importante a gente avançar, que não tem como não falar disso. Às vezes o pessoal tem uma briga, entre aspas, entre oficiais e praças. Então, ao meu ver,
falta a gente avançar um pouco mais nisso, né? Porque quem está aqui, você agora é tenente, mas um dia desse você era subtenente. Eu sou coronel da reserva, mas eu fiz uma carreira toda, né, de soldado, cabo, sargento, até chegar a coronel. Então, eu acho que nós temos que avançar nisso, deixar isso para trás, né? O mais importante são as pessoas que estão ali à frente nas representações. E tanto é verdade, né, que nós, ali, vários coronéis na eleição, nós elegemos você, que é praça para mostrar, para dar o exemplo que não é o mais importante, é a estrela ou a divisa, mas a pessoa, o gestor que está ali à frente. Então, eu vi isso de uma forma muito positiva. E por termos uma legislação tão mais rígida em relação à Polícia Civil, a gente tem que ter esse cuidado, mas não deixar de caminhar junto, de querer participar, e eu não sei se é essa a sua visão também, mas que a gente já evoluiu bastante, correto? Sim, não, nós evoluímos e tem que falar, né, o Coronel Brambila deixou esse exemplo. Muitas vezes ele até queria se distanciar, uma coisa que pesou foi muito esse chamado, que algumas vezes ele já tinha feito esse chamado, né? A mim já, ele falou, você tinha que assumir, a gente tem que colocar um praça para mostrar. Eu falei, coronel, mas eu não vejo diferença nenhuma entre o senhor estar à frente e estar um de nós, porque sempre o senhor escutou, ele sempre teve essa paciência, essa resiliência naquelas horas de discussões muito pesadas, de deixar o grupo unido, né? Aquele fórum unido. E ele nunca fez diferenciação. Por exemplo, a Coronel Maria Costa vai ter o direito à fala, vai falar primeiro, vai falar segundo, porque ela é coronel. O Jair, que é sargento agora, que, né, ou defender uma pauta só para os oficiais. Ele sempre teve esse cuidado. Sempre teve esse cuidado. Então, assim, ele já tinha esse olhar há muito tempo, né? O que cabe a nós é realmente continuar, dar continuidade e o que a senhora colocou muito importante, avançar e avançando, porque muitas vezes a gente começa a ter esse caminho, porque realmente nós teríamos inclusive coronéis que tinham um tempo muito maior de associação e de corporação, que poderiam trazer a sua expertise, seu entendimento para somar no fórum, assim, eu acredito até que de forma assim muito capacitada, técnica, com bastante experiência, né? Vivência acho que é essencial a gente ter na tem carreira. Sempre que respeitar, né? Tem sempre que respeitar. Mas a gente percebeu que durante lá a eleição e a escolha não teve isso, não teve essa vaidade, não teve essa diferença. A gente já vive isso dentro do Clube dos Bombeiros, a gente vive isso aqui dentro da CAB. A senhora não atende diferente um praça de um oficial. É o associado. É o associado. Então, assim, o corpo de bombeiro é um corpo, é todo mundo, né? Você às vezes passa por algumas funções diferentes. Como fica lá os praças, né? Tem um comandante de uma viatura, tem um comandante de socorro, né? Isso é normal em gestão e já passou dessa fase. E nós estamos dando exemplo, né, de união, exatamente, de caminhar juntos. Exatamente. Eu acredito que o fórum ele tem muito a melhorar, mas nós já somos exemplos aí para várias instituições fora de Brasília. A gente recebe muita visita, muita ligação do pessoal para entender. Eles ficam assim, como é que vocês trabalham aí? PM e bombeiro junto? Aí é a primeira pergunta. E oficial e praça? Como é que vocês trabalham junto oficial e praça? Não tem diferenciação aqui dentro, a gente discute, as pautas são as mesmas. Coletivas. São coletivas. São institucionais. São institucionais e eu me lembro de uma pauta, inclusive, que aí, o Coronel Brambila estava à frente ainda, que foram das promoções, essa mesmo, de 2017. Essa união fez que o Clube dos Oficiais, por exemplo, lá dos Bombeiros, chamasse uma assembleia para discutir uma questão que era dos praças que estavam correndo atrás ali da promoção. Mas é claro que reflete no todo, reflete na instituição, né? Então, se o gestor, o oficial lá, ele está preocupado com os recursos humanos, com o material humano, né, que o pessoal fala, e ele se envolve com isso tudo, com certeza a gente vai fazer uma entrega bem melhor para a sociedade. Porque a gente vai estar com o pessoal com qualidade de vida, nós vamos ouvir, vamos sentir isso que a senhora falou aqui, eu já escutei tal coisa do veterano. Então, assim, a associação dela nos permite isso, né? Sentir a dor do outro. E aí você não sente a dor do praça ou do oficial, é uma dor só. Do associado, exatamente. É do ser humano. É o ser humano que tem a mesma coisa. Não é do quartel da Asa Sul ou da Asa Norte,
da Ceilândia ou de Taguatinga. São coisas em comum. Cada um tem uma dor, talvez, né? E o grande mote, eu diria, que está do gestor, né, seja em qualquer área, é perceber essas demandas, perceber o sofrimento e tentar resolver. Isso. Algumas coisas você não vai conseguir, mas sim, você tem a obrigação de amenizar, né? E dialogar, né? Exatamente. Dialogar. Quando a gente tem esse poder hoje, poder não, né? Essa liberdade de dialogar com o secretário de segurança, entre... Buscar, né? Entre a tropa, entre o comandante, né? É muito difícil hoje. E hoje o comando das corporações, eles caminham, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Então, não tem outra alternativa a não ser essa caminhada, né, de união, de segmento da segurança pública, como é o caso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, das entidades associativas, junto com o comando, né, com os comandantes gerais, junto com os parlamentares que representam, porque se torna mais forte para pleitear a demanda. Eu ia concluir assim, falando que é difícil, eu não vejo, nunca mais percebi, nenhum comandante que faça um comando isolado. Não tem. Não tem. Comando que vai lá para dentro do seu gabinete, fica lá, que ninguém é acessível. Não, se precisar ir falar lá no batalhão, ele vai, ele recebe, se precisar receber alguém, ele recebe. Muitas vezes ele vê um problema numa guarnição, ali ele vai lá naquela guarnição, né? Eu tenho um exemplo bem recente agora, a gente teve um acidente com as viaturas do bombeiro, e aí a gente sempre é acionado, né? Quando eu fui acionar, veio o jurídico e tal, aí eu falei, cara, que legal. Assim, praticamente, e eu não falo isso por comodismo, né? Que a gente está acostumado a sair de madrugada, a gente não tem horário, né, coronel? Mas quando eu fui fazer, não tinha o que fazer, coronel. Sabe por quê? Porque o comandante já tinha ido lá conversar com o pessoal, com o condutor, falou assim, cara, eu também já passei um acidente e tal, você agradece a Deus, você vai lá, agradece a sua família. As outras coisas burocráticas a gente vai resolver depois. Vai ser feito o que tem que ser feito. Mas fica tranquilo. Então já tem esse abraço já. O próprio comandante acionou... comandante da unidade. Acionou o comandante da unidade. Eu falo do comandante geral, foi lá conversar. Comandante geral? O comandante geral, nossa, o coronel Barcelos, eu trabalhei junto com ele no resgate aéreo, né? E ele também sofreu um acidente lá no resgate aéreo, na queda da aeronave. E aí ele teve muita empatia. Acionou psicólogo, acionou todos os serviços. Eu falei assim, não precisou o clube fazer nada, a associação nem fez nada, foi legal. Né? A gente conversou e nos colocamos ali à disposição, inclusive do comando, né? Mas é interessante essa mudança, sabe? Que a gente viajou em todo o conteúdo, mas ele volta ao que a pauta que a senhora falou. Não há mais que a gente ficar alimentando essa cisânia, de divisão, né? De praça, de oficial, visão coletiva, institucional, cisão entre comando e os parlamentares e não sei, todo mundo junto para fortalecimento. A gente vai discutir. Em alguns momentos a gente pode ter ideias. E é nesse contexto que eu vou lhe fazer a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo quer fazer. Você é o presidente do Fórum. Você assina o cheque. Eu gostaria que você falasse de uma forma bem resumida para duas famílias, PMDF e CBMDF. Como foi essa construção, né? Porque às vezes o pessoal cobra, o fórum está ausente. Não, naquilo que é permitido, você já até falou numa reunião lá do encaminhamento do projeto para a esfera federal, né? Como foi essa construção? Em que situação está o projeto da recomposição salarial? E se você, como presidente do fórum, está otimista? Eu fiz essa pergunta para a comandante geral, viu? Mas de mulher para mulher é mais fácil. Porque mulher, primeiro que ela consegue responder esse tanto de coisa. Ela falou que ela é otimista. Tempo, né? Ela falou que ela era otimista. O homem ele só tem que partir assim, a primeira, questão 1. Aí resolução. Mas tirando as brincadeiras, vamos colocar. Como foi a construção? Eu acredito que a construção ela foi uma construção muito séria. Foi um trabalho conjunto. Nós conseguimos, como fórum e como associação, dialogar com os comandantes. Lembro que teve apresentação, inclusive, na PM, de estudos. Eu não vou citar nomes aqui, que eu não vou lembrar de todos, vou falhar. Mas até antes da mudança de comando, já o alto comando da PM, o alto comando do Corpo de Bombeiros, junto com seus parlamentares, discutiram. Então, assim, o que não aconteceu foi a Coronel Maria Costa vir aqui, depois de uma reunião dessa, e chamar todo o holofote para ela, né? Falando, aconteceu isso e tal. Isso não aconteceu, mas nós participamos de todas as reuniões que foram possíveis, chegamos a participar
em reuniões com o governador, quando a coisa estava mais pesada. Não foi permitido. O projeto voltou umas 2 vezes, Voltou umas 2 vezes. Não foi permitido entrar todos os presidentes de associação. E aí tem essa diferenciação entre sindicato e associação. Por exemplo, no grupo de trabalho, a gente vai, né? As associações não foram inseridas, né, de policiais militares, bombeiros militares. Os sindicatos podem participar. Mas hoje nós confiamos, sim, nos parlamentares que estão lá e também nos comandantes. Os comandantes estão muito envolvidos com essa pauta, né? O próprio secretário de Segurança. O próprio secretário de Segurança tem feito várias defesas, né, e justificando a necessidade dessa recomposição salarial e essa conversa também com o governador do Distrito Federal, com o secretário de Economia, mandando todos os dados necessários. A gente sabe que tem todo um tratamento diferente agora, estão pedindo muitos dados. Então ontem eu estava na formatura no Sudoeste lá. Então hoje são 14? Hoje dia 13. Hoje 13? 13 de agosto. Mas assim, a promessa era de vir a primeira parcela em setembro. Isso. Aí é importante a gente dizer aqui para os nossos associados, em que pé está. A gente tem, eu ia buscar aqui uma mensagem que eu recebi ontem do pessoal. Mas eu até vi no grupo, eu vi no grupo lá. No dia 20 nós temos a reunião, acreditamos que seja a reunião final. Estamos o dia fórum, 20 agora de agosto. Dia 20 de agosto. Nós estamos procurando algumas reuniões com deputados, alguns líderes nossos já conseguiram, né? E aí conseguiu mapear algumas necessidades que esse grupo de trabalho argumentou não ter recebido. Que alguns dados aí em relação à composição, à composição salarial, que as corporações não haviam mandado, a gente já conseguiu dirimir isso, esse trabalho já fizeram, né? Mandaram esses dados. Já estão fazendo essa entrega. E também em relação ao impacto financeiro na saúde e na educação, com esse reajuste. Então são coisas repetidas, que acredito que o trabalho está pronto. A gente conseguiu, com esse trabalho do fórum, das associações dos parlamentares, ficar buscando essa falta assim, de informação, ou aquele telefone sem fio, né? Alguns argumentos como, o coronel vai receber mais que o general do Exército. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Tem nada a ver, então a gente conseguiu mostrar dados. Tem muita fake news, não tem? Muita fake news, tem muito ruído nesse processo. E a gente tem contribuído com isso da melhor maneira, pensando em eficiência e eficácia. Entendeu? Fazer eficácia no sentido de ter sim um resultado positivo, que nós acreditamos ainda nesse resultado positivo, e eficiência de fazer isso da melhor maneira possível, sem a gente fazer uma operação tartaruga, como chamaram antes, né? Como expor nossos policiais militares, nossos bombeiros militares em praça. Hoje a discussão é diferente, é de uma forma diferente, né? O diálogo. E a gente também não quer deixar, como alguns presidentes nossos de associação que foram excluídos das corporações, voltaram. É verdade. Que em todos nós aí, a gente não quer deixar ninguém exposto. Por trás desse militar tem uma família, né? Tem uma família. E como você falou, tem outras maneiras de resolver. E acho que essa é a melhor. Isso. De caminhar junto com o governo, com os representantes e principalmente com os nossos comandantes, né? Isso. E a gente tem tentado dialogar nesse sentido e deixar a tropa assim ciente também, mas não alimentando também, ficar alimentando um monte de coisa que às vezes não é real, que a pessoa quer, às vezes a pessoa quer escutar aquilo e a gente não tem aquela resposta, mas não vai ser para elevar o nome do Jair, do Fórum das Associações, da Coronel Maria Costa, da CAB, que a gente vai ficar falando incertezas. A gente tem que realmente... Gravando vídeo para dizer que está trabalhando, né? Está trabalhando. Nós estamos trabalhando, temos consciência do que estamos fazendo, temos que agradecer os nossos deputados que estão trabalhando diuturnamente com isso também, dialogando com o governo do Distrito Federal, e também acreditamos que o governo federal vai se sensibilizar, né, porque hoje... A questão do orçamento, o GDF tem, né? Tem. É do fundo, então... É do fundo, cabe, a gente tem como fazer. E a necessidade também, né, Coronel Maria Costa? Vamos puxar um pouquinho para nossas associações e para a gente que está no dia a dia. Nós temos policiais militares e bombeiros militares que estão tirando os filhos das escolas particulares, ou até, no nosso caso, do Colégio Dom Pedro, porque às vezes ele tem que pagar uma van, ele tem que gastar uma gasolina para levá-lo. Além de uma taxa do livro, não consegue pagar. Eles não estão conseguindo. Então, assim, o nosso poder aquisitivo está muito baixo. A gente tem policiais e bombeiros que precisam
de cuidar da saúde, que não sai tudo do plano de saúde, né? A gente está agora com um colega com o CA, está sendo super bem atendido tal, pela corporação, mas ele precisa de 3 a 4 fisioterapias, às vezes, por semana, e a corporação tem um limite, né, de fazer. Então, os próprios colegas estão contribuindo para que ele tenha... E Brasília é uma cidade cara, né? Antigamente, sempre foi cara, mas hoje a gente sente na pele. Aí quando você compara todas as unidades da federação, né, com o Distrito Federal, houve ali um tempo em que a polícia era... Todo mundo falava, a polícia do Distrito Federal ganha melhor... de inclusão do soldado. É o maior salário. E há quantos anos isso não é verdade? Hoje ele deve estar entre o 8º, 9º de ingresso do CFP, ou de soldado, e de oficial, 14º, 15º já, né? Então, assim, e Brasília é uma cidade mais cara mesmo. Tudo aqui é muito caro. Então, o deslocamento nosso, né? Até o deslocamento. Seria igual de um município para outro, às vezes, E hoje, assim, um grande problema, que é o endividamento do servidor. Nós que somos de associações sabemos o que estamos falando. E tudo isso que a gente faz é para o quê? Para amenizar a vida desse policial ou desse bombeiro militar, né? No sentido de fazer esse aparato aqui de benefícios para que ele tenha melhor qualidade de vida. Porque a polícia militar, o corpo de bombeiro, não dá conta de fazer tudo isso. Mas aí você não respondeu a pergunta. Você está otimista? Não, estou otimista, eu falei. Você está otimista? Falei assim que eu acredito. Você acredito que vai... Por isso que eu falei, hoje é dia 13, né? Uhum. Dá tempo, será? Eu acredito que minha esperança está muito Seria nessa o quê? reunião. Medida provisória? Eu acredito muito nessa reunião do dia 20. Do dia 20? E aí o presidente vai encaminhar tudo a tempo. Sanados, todas as demandas, ou todos os aspectos que foram colocados lá do impacto na saúde, não é isso? Na saúde, enfim, esses cálculos que cada segmento, o Corpo de Bombeiro e Polícia Militar ficou tudo ali responsável. No forno, na hora que der o ok, vão assinar, colocar os dados essenciais. Você também está otimista? Você está igual ao comandante-geral, está otimista que nós vamos receber. É claro que também, otimista parcela. Sem sair da realidade, né? Sem sair da realidade. Vamos colocar o pé no chão também. Porque vive um momento difícil no Brasil. Nós entendemos que as casas estão com problemas, né? Tá todo um conflito político no Brasil hoje. E esse cenário, sim, ele pode, de alguma forma, trazer algum tumulto para a gente. A gente sabe disso também. A gente tem esse pé no chão também. Mas vamos ser otimistas. Não, sou otimista, sim, e acredito que o trabalho está pronto. Tanto do governo, tanto do dos governo, representantes. Isso, os representantes, são várias reuniões. E do dia 20, do dia 20 agora é essa reunião técnica, né? E essa reunião para esclarecer esses pontos. E aí, esclarecendo isso, eu acredito que não tem porquê já editar a lei. Muito bem. Jair, então, quero agradecer você pelo esse tempo, pelo convite. É super importante a gente caminhar juntos. Admiro o seu trabalho, sei que você faz entrega mais do que lazer, entrega preocupação, entrega acolhimento, entrega valorização do veterano, que é muito importante. Você vai ser veterano em breve, né? Daqui a uns 10 anos. Todos nós, assim, temos que agradecer a Deus, né? Concluir uma carreira de 30, 35 anos e ainda, né, ir para a reserva com saúde, para cuidar, né, dos filhos, né, para poder fazer viagem, ou não, ou para continuar trabalhando, como é o meu caso. Então, admiro o seu trabalho, que Deus abençoe, não só como presidente, né, do Clube dos Bombeiros, mas como presidente do Fórum, de cada vez mais a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, as entidades associativas caminharem juntas, porque no final a gente só quer o bem-estar, melhor qualidade de vida para nossos associados, para nossas categorias. Exatamente, Coronel, muito obrigado, gratidão por tudo. A senhora falou tudo, não tem nem mais o que eu falar. Ficaríamos aqui mais horas conversando, né? Foi muito prazeroso, mas espero que o associado também consiga perceber tudo isso que nos envolve, né? Esse propósito, acredito que é um propósito de vida quem se envolve, inclusive a senhora que tem mais de um mandato, né, de servir, de estar pelo outro, de estar pelo bem-estar, de ter passado algumas situações lá na ponta e foi crescendo devagarzinho, tem esse aprendizado, né, a gente fala assim que vai tendo conhecimento, né, habilidade e vai criando uma sabedoria, né,
e que eles entendam tudo isso e ajude, né? Porque a associação também não é nada sem os militares, né? Essas associações. Então, que eles entendam, que somem forças, que tragam sugestões positivas, colaborativas, que entendam que quanto mais estivermos juntos, irmanados, a gente vai conquistar coisas melhores, né? Parabéns. Melhores e maiores. E maiores. E parabéns por esse trabalho extraordinário. Realmente a senhora é um exemplo para todos nós do Fórum, né? De gestão, de mulher aguerrida, que passou por várias situações. Só tem eu de mulher. Passou isso, rompeu várias barreiras, né? E a gente tem que romper essas barreiras. Assim como nós falamos aqui de algumas cisões, de paradigmas, né? Exato. A senhora fez isso na prática, está fazendo na prática e nos ajuda muito. Então, estamos juntos enquanto Deus nos der saúde e força e a senhora tiver paciência para lutar. Muito obrigada. Parabéns, Deus abençoe. Tá? Obrigado.